É muito bom fazer o pós-jogo com vitória, né? Com vitória do Fluminense, ainda mais a forma que tá jogando, cara. Desde que o Renato chegou, são que 4 vitórias seguidas. O Fluminense venceu o Bragantino na estreia dele por 2-1, venceu o São José por 5-0 no Maracanã, depois derrotou o Santos por 1-0, gol do Samuel Xavier. E agora derrotou o Corinthians em Itaquera. A última derrota do Corinthians no Campeonato Brasileiro em Itaquera foi em junho do ano passado, contra o Botafogo. Tem o que? 10 meses. E o Fluminense, para ganhar do Corinthians em Itaquera, meu amigo, é uma luta. 2-0 em cima do Corinthians, show de bola. Renato tá só somando ponto, mais 3 pontinhos na conta dele, porque o trabalho dele foi espetacular no segundo tempo, a gente vai falar aqui nesse vídeo. E falta um pontinho para o Fluminense ser líder do Campeonato Brasileiro. Vamos buscar essa liderança no domingo, dia 20, contra o Vitória, o próximo jogo do Fluminense, no Maracanã. Vamos buscar essa liderança, torcida junto. Vocês sabem muito bem que quando o Maracanã tá lotado, tá bonito, a diretoria precisa liberar também o setor norte, né, para todo o anel ficar lotado. O Fluminense é imbatível no Maracanã. A 1 ponto da liderança, vamos buscar essa liderança na 5ª rodada, jogando em casa contra o Vitória. Espetacular e importantíssimo esses 3 pontos jogando fora de casa e principalmente no campo hostil, que é o Itaquera. Campo rápido, campo molhado, torcida do Corinthians cantando o jogo todo, o Corinthians pressionando. O primeiro tempo foi muito difícil para o Fluminense. O Fluminense teve ali com o Lima, muito mal no meio de campo. O Fluminense não conseguia manter essa bola ali, segurar a bola no meio de campo. O Fluminense não conseguia. As únicas saídas do Fluminense era pelo lado esquerdo, com o René, que fez para mim uma partidaça, além do golaço de fora da área. Para mim, o craque do jogo foi o René. Calou a boca de todo mundo. Aquele corredor esquerdo ali com o Canóbio. O Canóbio não foi bem na partida, mas foi a única válvula de escape no primeiro tempo. O Corinthians com uma linha adiantada e o Fluminense aceitando essa pressão. A gente observava o Renato na beirada do campo pedindo para o time avançar, pedindo para o time se posicionar. Às vezes você vê um time muito atrás e acha que é culpa do treinador, mas não. Não foi um pedido. O jogo se transforma dessa forma. O Corinthians está em casa, precisava do resultado, precisava vencer para dar uma resposta ao seu torcedor, torcida pressionando, os jogadores se posicionando mais à frente. Aí você não consegue, fica encaixotado e não consegue sair. Uma coisa muito importante nesse primeiro tempo do Fluminense, que foi um primeiro tempo muito difícil por causa do posicionamento do ataque, do meio de campo do Corinthians, foi a atuação da dupla de zaga. Espetacular a atuação do Inácio e do Freitas. Espetacular. Num jogo em que a gente tem o desfalque do Thiago Silva, o Inácio jogou ali, se encaixou, trouxeram um entrosamento do Campeonato Carioca, porque os dois fizeram dupla no Campeonato Carioca. Fora de casa, em Itaquera, Corinthians em cima, martelando, Depay, Yuri Alberto, o pessoal pressionando, e a zaga do Fluminense com muita firmeza, com muita segurança, sem pichotada, sem erros de passe. Espetacular a atuação da defesa, e sem falar do René no lado esquerdo, para mim o principal jogador, e a atuação defensiva do Samuel Xavier. O quarteto de zaga mandaram muito bem na partida. Para você ver, mesmo com toda essa pressão do Corinthians no primeiro tempo, a única grande defesa do Fábio acho que foi num chute do Depay, que o Fábio fez uma grande defesa. Eu não me lembro de outro lance em que o Fábio... E isso tem acontecido nos jogos do Fluminense. O Fluminense tem feito gols, muitos gols, e se eu não me engano só sofreu um nesses últimos 4 jogos. Foi isso mesmo. O Fluminense só sofreu um gol. O Fluminense venceu o Bragantino por 2-1, sofreu um gol, 5-0 no São José, venceu o Santos sem sofrer gol, agora venceu o Corinthians sem sofrer gol. Isso aí, um gol em 4 jogos. Isso mostra a força
do setor defensivo do Fluminense. E essa pressão inicial do Corinthians durou ali até os 30 minutos. Depois dos 30, ali nos 35, a defesa do Fluminense, o meio de campo subiu um pouco e conseguiu equilibrar ali o primeiro tempo, a partir dos 35, 40 minutos do primeiro tempo. Aí fomos para o intervalo com 6-3 em finalização. O Corinthians finalizou 6 vezes, o Fluminense 3 vezes. E com uma posse de bola para o Corinthians, 60% a 40% do Fluminense. No segundo tempo, surgiu a estrela do Renato Gaúcho e a visão de jogo diferenciada do último treinador que estava no comando do Fluminense. A princípio, quando ele fez essa troca, eu estranhei. Quando ele tirou o Lima, que estava muito mal no jogo, o Lima fez um primeiro tempo muito ruim. Até o Bernal estava errando alguns passes. Isso dificultou muito o Fluminense de manter essa bola no meio de campo. Mas nessa troca de tirar o Lima e colocar o Nonato, eu fiquei assim, porra, o Renato tá maluco, vai botar 3 volantes? Quem vai criar nesse meio de campo? Mas ele foi para uma formação diferente. Ele não colocou somente um volante e fechou o meio de campo com 3 ali jogadores de contenção. Ele trouxe o Arias para o meio de campo e trouxe o Canóbio também. Fechou um trio ali, na entrada da área do Corinthians. Aí ele partiu para um 4-2-3-1. 2 volantes, Bernal e Martinelli, ou Nonato, né? Ficava ali revezando os dois. E um trio um pouquinho mais fechando ali a entrada da área, deixando o Cano isolado, com o Arias pelo lado direito, Canóbio pelo lado esquerdo e o Nonato mais centralizado. Então um 2-3-1, trazendo o Arias para as ações ali do meio de campo e o Canóbio também ajudando ali na marcação, deixando o Cano sozinho lá na frente. Show de bola! Aí o Corinthians perdeu o meio de campo. Corinthians perdeu o meio de campo nessa jogada de mestre do Renato Gaúcho ao tirar o Lima, que estava mal no jogo, errando passe e não ajudando e não colaborando na marcação do meio de campo. Por isso que foi importante a entrada de mais esse volante. Ele trazendo o Arias, que já vinha jogando alguns jogos no meio de campo. Ele começou a operar por ali, o Canóbio também um pouquinho mais recuado. Fluminense povoou aquele meio de campo, aí o Corinthians perdeu essa liberdade. Aí quem passou a pressionar a saída de bola do Corinthians e atuar na intermediária do Corinthians foi o Fluminense. Aí o Fluminense administrou o jogo até os gols saírem. E foi isso que o Renato fez. Mudou o sistema tático, que era um 4-3-3, para um 4-2-3-1. Sistema característico que ele usava no Grêmio e usava muito bem. Aí aos 19 minutos, a bola sobrou para o René. O Fluminense já estava merecendo ali um golaço de fora da área, uma pancada, golaço do René. Após o gol, o Fluminense inteligentemente deu uma recuada, já tinha aquele meio de campo povoado, deu uma recuada, esperou o Corinthians para roubar a bola, para apostar nos contra-ataques também. Aí aos 31 ele tira o Cano, muito cansado, para colocar o Everaldo, também isolado lá na frente. Aí ele tira o Canóbio e coloca o Serna, isso tudo aos 31 minutos, essas duas alterações, a entrada do Everaldo e do Serna. E na primeira jogada o Everaldo tem um lance na entrada da área, no bico da grande área, o jogador do Corinthians pisa no tornozelo do Serna. Eu assistindo, pênalti. Aí o VAR chamou, ele foi lá e marcou o pênalti em cima do Serna. O Arias aos 36 minutos, porque teve a avaliação do VAR. Arias bate 2-0, Fluminense merecidíssimo. Na primeira jogada do Serna, pênalti. As alterações foram muito boas. Era necessário que o Cano saísse, estava muito cansado para a entrada do Everaldo. Everaldo pouco tocou na bola, por causa desse posicionamento no meio de campo do Fluminense. E o Canóbio fez uma partida muito ruim, né, mostrando que dessa vez não entrou o Keno, né? Dessa vez entrou o Serna, e o Serna também colaborou muito para essa vitória do Fluminense. 2-0 Fluminense, Flu tem o controle do jogo, aos 43 saiu o Bernal, acho que o Bernal saiu mancando, tomou uma pancada ali, entrou o Thiago Santos para fechar mais ainda a casinha.
Aí que tá o negócio. O Thiago Santos tinha falado pro Renato que não jogaria mais de volante, né? Só em última instância. Eu acho que a última instância foi essa. O Renato falou: ó, Thiago, preciso de você no lugar do Bernal. O Bernal tá cansado, vou colocar você aqui de volante. Aí o Corinthians não se criou mais. Thiago Santos estacionou sua carreta na entrada da área. Aí já tava com os dois zagueiros que vieram do Peru, metendo o Peru no Gavião. Aí botaram o Thiago Santos ali na entrada da área. Partidaça da dupla de zaga do Fluminense. Grande jogo do René. Aos 50 ainda teve a saída do Arias para a entrada do Lescano, para receber um bicho um pouquinho maior. Lescano entrou aos 50 minutos, nem tocou na bola o garoto. Bom segundo tempo do Fluminense. Primeiro tempo ali o Fluminense conseguiu equilibrar depois dos 35 minutos, mas sofreu uma pressão inicial. Mas o segundo tempo foi todo do Fluminense com muita inteligência, com muita sabedoria. Mais uma vitória, mais 3 pontos, mais uma vitória. E eu tô começando a ficar iludido com esse time do Renato, começando a ficar iludido com o Fluminense. Já quero a liderança na próxima rodada e tô achando que ainda vou brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas meu Deus do céu. Você, pô, ganha em Itaquera. O Corinthians não tá bem, amigo. O Corinthians bem ou mal, o Fluminense é uma luta o Fluminense ganhar em Itaquera, ainda mais por 2-0. E com autoridade no segundo tempo. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha. Vitória Fluminense. 4 vitórias seguidas. Tô igual pinto no lixo. Tô mais ferido que o Gavião. Deixa o like, se inscreva. Tamo juntos.